coisa é fato, meus amigos. Nós não viemos aqui neste mundo físico da matéria densa para evoluir, né? Embora muitos espiritualistas aí emergentes, né? Esses aí que preconizam o suposto resgate extraterrestre, né? Para nossa suposta salvação, visando um resgate aí que iria nos tirar daqui, do aprisionamento físico, né, da matéria, para nós retornarmos para a nossa origem. Percebe-se que todos esses espiritualistas, né, a maioria deles, ou todos, né, preconizam que nós viemos aqui para evoluir, né? Aí eu te faço uma pergunta: que tipo de evolução nós viemos ter aqui? Na minha humilde opinião pessoal, nós não viemos aqui para evoluir, porque nós já somos seres plenos da origem, né? E somos imutáveis, né? Nós já somos perfeitos desde a nossa origem. A única coisa que nos cabe é a escolha do caminho do bem e do caminho do mal, né? E muitos são, né, diga-se de passagem, os que optam pelo caminho do mal, pelo caminho das trevas, né? Escolhem o caminho mais fácil, né? A via mais densa, o caminho da maldade, o caminho da corrupção, corrupção física e espiritual, por assim dizer. Então, esse é o único caminho que nos cabe, meus amigos. De fato, nós não viemos aqui neste mundo para evoluir, apesar da situação calamitosa, né, deplorável, humilhante, vergonhosa, ilimitada, limitada, na qual todos nós, né, nos encontramos atualmente, né, aqui nessa experiência. Então, eu posso dizer para vocês, né, essa é a minha opinião pessoal, né? Você não precisa acreditar no que eu estou falando, mas é uma coisa muito óbvia, né? Que nós não viemos aqui para evoluir. A única coisa que nos cabe, desde a nossa origem, é escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Fora dessa condição aqui, nós temos a opção 100% de escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Aqui nós sofremos influências, inserções, desde o plano astral, né? Mas isso aí é um tema para um outro vídeo. Então, o que na minha opinião a gente veio fazer aqui neste mundo é ter experiência. Esse aqui não é um mundo de evolução. Não existe mundo de evolução, né? Na verdade, tudo isso é uma grande balela. São várias historinhas, né, que os espiritualistas emergentes do YouTube contam para as pessoas, contam para todos nós, né? E, infelizmente, muitos de nossos irmãos que começam a trilhar a jornada aí do despertar da consciência rumo à sua real libertação espiritual acabam sendo acometidos por esses canais aí. São seduzidos por esses canais, pseudo-canais de despertar da consciência, né, desses espiritualistas aí, que estão do lado desses seres malignos, né, reptiloides, draconianos e tantos outros seres aí que fazem parte da cúpula daqueles que nos aprisionam aqui, né? E acabam por ser pego por essa doutrinação da evolução espiritual, que na minha humilde opinião pessoal é uma grande furada, né? Não faz o menor sentido, não faz o menor sentido, né? Somos seres conscienciais, né? Temos consciência de tudo, apesar do estado deplorável, calamitoso,
né, vergonhoso, humilhante, no qual nós nos encontramos momentaneamente, né, ainda que por milênios que já estamos nessa situação, né, é um momento, né? Vai chegar a hora em que todos nós seremos alçados novamente à nossa condição original. Este mundo aqui, na minha humilde opinião, mais uma vez, na minha humilde opinião pessoal, você não precisa acreditar no que eu estou falando, tá? Então vá, pesquise por si próprio aí, para você chegar a essa conclusão. Mas, de momento, a conclusão que eu tenho aí das minhas pesquisas, né, é que esse mundo aqui em que nós estamos, ele foi elaborado, a ideia foi criada por um único, imagino que a ideia possa ter sido criada por um único ser, por uma única consciência, né? Então, criou-se a ideia de um mundo, de uma dimensão, onde as coisas são físicas, densas, né? A matéria, né? Tudo é palpável, porém, a criação deste mundo foi feita com várias consciências, vários seres espirituais, né? Imagino eu, né, que este mundo ele foi criado para nós vivermos experiências e nada mais além disso, apenas experiências. Certo, meus amigos? Então, esse mundo aqui ele foi criado, né, para a gente passar por experiências, para a gente viver experiências físicas carnais, que nada mais nada menos do que é você fazer sexo, gozar, beijar na boca, ter contato físico com outras pessoas, né? Experienciar uma vida física, carnal, né? Ter experiências carnais, né? Que, como eu já disse, é você fazer sexo, gozar, beijar na boca, sentir prazer na carne, né? E convenhamos aqui, não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Zero problema nisso. Certo, meus amigos? Estamos entendidos? Não há nenhum problema em você buscar prazer físico carnal, de você transar, você ter o seu orgasmo, você beijar na boca, de você arrumar uma namorada, de você ter um casamento, né? Então, basicamente, o que viemos fazer aqui na matéria, nesse mundo físico material, né, é isso. Ter experiência, experienciar, né? Viemos aqui para ser felizes. Viemos aqui para experienciar a felicidade, certo? A felicidade de estar, por exemplo, na companhia de bons amigos, bater um bom papo, né? Fazer festividades, né? Viemos aqui para experienciar a felicidade de estar na presença de uma bela esposa, para quem é homem, e para experienciar a felicidade de estar na companhia de um belo marido, de um belo esposo, para quem é mulher, né? Viemos aqui para experienciar a felicidade de estar na presença de bons amigos, trocar uma conversa, bater um bom papo, fazer festividades, né? Viemos aqui para experienciar a felicidade, o prazer de comer uma fruta, colher uma fruta da árvore, comer essa fruta, sentir o prazer de comer uma fruta doce, né? Então, se tem centenas de frutas espalhadas pelo mundo todo. Então, viemos aqui para experienciar o ar fresco que passa sobre a nossa pele, o vento. Viemos aqui para experienciar a água, o prazer de beber uma água pura, límpida, direto da fonte, direto das nascentes. Viemos aqui para mergulhar na água, sentir o frescor da água no nosso corpo. Viemos aqui para cantar.
Então é para isso que imagino eu que esse mundo fora criado nos seus primórdios, né? Na origem desse lugar, imagino eu que esse lugar foi criado para isso, para a gente experienciar a matéria, porém de forma equilibrada, certo? Agora esse negócio que vamos abrir uma aspas aqui, né? Há quem defenda também que nós viemos experienciar a matéria, porém que você escolhe experiência positiva e negativa. Isso daí eu já não concordo, isso aí já é mentira, né? Isso aí já alimenta a várias questões levantadas pelo pessoal, inclusive da Fraternidade Branca, né? Isso aí já conecta com a questão da evolução, o que eu já não concordo, né? Então, na minha opinião, esse mundo aqui foi criado de forma perfeita, né? Então, criou-se a ideia de um lugar para experienciar e não expiação de pecado. Não existe esse negócio de expiação de pecado. Pelo menos não no primórdio da criação desse lugar, certo? Então, esse lugar foi criado para experiências, para experienciar, para ter boas experiências, para ter somente boas experiências, como eu já citei algumas delas aqui, que são as únicas experiências que nós vamos ter aqui, certo? Experiências físicas carnais, porém de forma equilibrada. Aí foi criado para poder administrar esse lugar aqui uma inteligência artificial, né? Porém, apesar que estava tudo sob ordem, tudo sob controle, então podíamos entrar e sair daqui sempre que quiséssemos, né? Não havia problema nenhum nisso. Você vinha para cá, tinha sua experiência na física carnal, experiências positivas, né? E estava tudo sob controle, né? Estava tudo muito bem acordado entre os criadores e entre os posteriores participantes dessas experiências positivas, né? Não nos cabe ter que evoluir de nenhum tipo de estado mental, consciencial para outro, não, porque nós somos imutáveis, já somos perfeitos e plenos desde a origem. Sabendo deste lugar, da existência desse lugar, né? Invadiram aqui este lugar. Eu não sei se agora eu não sei se invadiram ou se infiltraram no meio de boas consciências, se passar por boas consciências para poder acessar aqui este lugar. Corromperam a inteligência artificial que foi criado para administrar esse lugar, manter tudo sob controle perfeitamente, né? Para que as pessoas pudessem ter no mais alto nível suas experiências positivas. Então essas consciências vieram aqui, adentraram aqui e corromperam a inteligência artificial, né? E reprogramaram ela para poder obedecer os seus comandos malignos, perniciosos, né? Corruptos, né? Desequilibrados. E este mundo que era perfeito no começo passou a ser um mundo demencial, desequilibrado, né? Então, imagino que não haviam vermes, não haviam cadeia alimentar, não haviam animais selvagens, os animais não se comiam uns aos outros, né? Então, tudo era perfeito. Então, aí, após a invasão dessas consciências malignas, esse mundo passou do avesso em pouquíssimo tempo e essas consciências, ao reprogramar a inteligência artificial para os moldes deles, fecharam as comportas daqui. As prisões, elas nunca são para sempre, né? Porém, você tem que ter cautela, tem que tomar cuidado com esses seres aí, né? Não entra nessa de ficar canalizando seres espirituais
Isso é muito perigoso, né? Então você tem que ter cautela com qualquer ser espiritual que se diz ser verdadeiramente de luz, né? Seja um questionador, né? Não aceite qualquer argumento e questione qualquer ser que se aproximar de você, se dizendo ser um ser de luz. Até que o véu do esquecimento, o véu da mentira caia de vez, nós não podemos sair por aí confiando em qualquer ser espiritual que se diz ser um ser de luz. Porque, como eu falei, você tem que questionar mesmo, porque senão você pode estar caindo numa grande armadilha espiritual, aonde você pode sair de um aprisionamento e ir para outro aprisionamento. Melhor ou pior do que este daqui, não importa, a questão aqui é aprisionamento, né? Então, não dá para saber se o ser é realmente ser de luz, se ele está realmente intencionado, bem intencionado, né? Com a intenção de nos ajudar, nos libertar daqui, ou se é um ser maligno se passando por consciência positiva, de luz, para nos levar, né, de um aprisionamento para outro aprisionamento. Porque isso vai acontecer. Imagino que muitas consciências serão enganadas e serão levadas por seres malignos, e são a grande maioria, né, que estão intencionados aí, mal intencionados, né, em levar as consciências aprisionadas daqui, deste aprisionamento momentâneo, para um outro sistema de aprisionamento, onde talvez seja impossível se libertar, né? Eu vou ficando por aqui com este vídeo, pessoal. Então tá aí para vocês aí mais um vídeo aí, trazendo algumas ideias, né, fazendo algumas indagações aí, né, da nossa real situação aqui, de como era e de como ficou, né, como está atualmente. E não fique com as minhas palavras, né, não precisa acreditar no que eu estou falando. Então você vai, pesquisa por si próprio e chega às suas próprias conclusões e seja sempre um questionador, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.